Começa agora, Pan News Cidades. Apresentação, J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br. Grupo Unieduca, só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. E Sulina, a melhor parrilha da região. Vem pra Souzas, vem pra Sulina. Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos do Pan News Cidades, hoje você almoça comigo na Sulina, a melhor parrilha da região, que faz de Souzas o grande centro gastronômico da RMC. Vem pra Sulina, vem pra Souzas, e o nosso almoço de hoje aqui na Rádio da Credibilidade, com a maior audiência qualificada do horário, onde você está sempre em ótima companhia, traz duas entrevistas que valem a pena você conferir. A primeira é com o diretor do Procon de Jaguariúna, Dr. Edson Cardoso de Sá, que vai nos contar quais os golpes preferidos dos estelionatários que têm utilizado a internet para aplicar golpes. Os golpes mais antigos com a nova roupagem que somente os sites e as redes sociais voltam a possibilitar, além dos cuidados que o usuário deve ter para não entregar de bandejas informações, autorizações que dão munição para as quadrilhas que se aproveitam da boa-fé das pessoas. Além do Dr. Edson Cardoso de Sá, vamos conversar com Edi Rosito, uma senhorinha que, por adorar frequentar restaurantes, bares e botecos, foi obrigada a usar da criatividade porque ela sofre com dores na coluna, hérnia de disco, mas não abriu mão do chopp gelado e vai nos contar como superou essas dores e continua, aos 77 anos, assídua frequentadora desses estabelecimentos que fazem parte da sua vida. Antes das nossas entrevistas, você confere a crônica que os ouvintes e a nossa produção pautaram para essa edição do Pan News Cidades. Confira. Pan News Cidades. A operação da Polícia Federal dessa semana tem o codinome de Perfídia e o nome é emblemático, diz respeito ao desserviço, à traição, à perversidade. É certo que vivemos um estado policialesco e mais uma investigação envolve suposta corrupção na contratação de equipamentos de segurança durante a intervenção no Rio de Janeiro. O grande problema que a cidadania enfrenta é um enlamear da honra do caráter dos envolvidos, cujos nomes são amplamente divulgados pela mídia e geram de forma imediata a suposta culpa dos envolvidos. É praticamente impossível o exercício da ampla defesa e do contraditório, haja vista o impacto das investigações que rotulam os indícios como fatos consumados. Se há crimes praticados pelos interventores do Rio de Janeiro em 2018, é necessária a investigação impecável, mas a pergunta que não quer calar é a de sempre: por que essas ações da Federal 5 anos depois? E por que só agora? E tenho dito palavra de honra. Pan News Cidades. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito palavra de honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JThanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jthanos.blogspot.com. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. O Pan News Cidades volta já. Faça parte do maior ecossistema de educação médica do país. Curso de Medicina é na Unifage em Jaguariúna e na Unimax em Indaiatuba. Formação na prática e metodologias ativas de ensino, onde você aprende e atua desde o primeiro dia de aula. Nossos cursos estão entre os melhores cursos de medicina do Brasil, com nota máxima no MEC em todos os quesitos. Inscrições abertas para o vestibular de Medicina 2024 da Unifage e Unimax.
Prova dia 21 de outubro. Acesse grupounieduca.com.br. Aqui, o seu futuro é na prática. PHS Saúde é o melhor plano da região. PHS Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. Setembro é aniversário da Sulina e quem ganha o presente é você. Toda quarta, toda quinta e sexta-feira no jantar, double corte. Pede um ovo de bife e recebe 2. Oportunidade para você comer uma carne de qualidade pela metade do preço. Vem pra Souza, vem pra Sulina, estamos te aguardando nessa promoção incrível no mês de setembro. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Muito bem, amigos do Pan News Cidades, no programa de hoje nós vamos comemorar o aniversário de Jaguariúna, que completou 69 anos, e também do CDC, Código do Consumidor, 33 anos. E para essa comemoração, eu trouxe o Dr. Edson Cardoso de Sá, que é advogado, diretor do PROCON de Jaguariúna e cidadão jaguariunense. Dr. Edson Cardoso de Sá, que prazer tê-lo aqui no Pan News Cidades. Boa tarde, professor Thanos, é uma honra falar contigo, com todos os ouvintes aí do seu programa, uma satisfação imensa. Estou aqui à disposição para a gente fazer esse bate-papo aí. Edson, eu vou falar uma coisa com muito carinho para você. Você foi meu aluno e sempre foi de uma competência ímpar. Assumiu a direção do PROCON com a mesma destreza e maestria que toda Jaguariúna esperava. Então eu começo dando os parabéns e pergunto a você, meu caríssimo Dr. Edson Cardoso de Sá, como é ser um cidadão jaguariunense? Quais são as suas origens? De onde você veio, Edson? Bom, eu sou de Jundiaí, nasci em Jundiaí, hoje atualmente tenho 55 anos de idade, vim para Jaguariúna no ano de 1994 e desde lá me instalei em Jaguariúna e estou até o presente momento. É uma honra, uma satisfação poder aqui morar em Jaguariúna e servir a minha população, essa nossa querida população de Jaguariúna, que é uma população de pessoas trabalhadoras, batalhadoras, lutadoras, que faz aqui o crescimento da nossa cidade, uma cidade pujante, que eu tive também a honra de ser vereador e também poder servir aqui a cidade no Legislativo Municipal e trabalhar fortemente pela nossa cidade. Então, ser um cidadão jaguariunense é de fato uma honra, uma satisfação poder morar numa cidade maravilhosa como Jaguariúna. Muito bem. O Código do Consumidor, meu caro Dr. Edson, eu acho que um dos mais conhecidos no Brasil, pelo menos ele está em quase todos, se não todos, os estabelecimentos comerciais. Você acha que já pegou? A população conhece o Código do Consumidor? Ele já é uma unanimidade? Qual as suas impressões dirigindo o PROCON de Jaguariúna? Nós temos no Brasil, nós que militamos no direito, né? Aquele famoso, sempre aquele jargão, né? Essa lei, ela pegou, né? Geralmente tem esse negócio, essa lei pegou. No Brasil, essa lei pegou. Ontem comemoramos 33 anos do Código de Defesa do Consumidor. Estava aqui, inclusive, participando de um debate com um dos criadores aí do Código de Defesa do Consumidor, que foi o professor Dr. José Geraldo de Brito Filomeno, foi um dos que integrou a comissão de elaboração do Código de Defesa do Consumidor no Congresso Nacional. E, de fato, é uma lei que pegou e hoje construiu, né, ao longo de todo esse tempo, o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que não é só os PROCONs, é também as defensorias, é o Ministério Público, as associações
que defende os consumidores. Então nós temos no Brasil uma lei extremamente importante, é uma lei que visa proteger os vulneráveis, os hipossuficientes, e tem aí contribuído fortemente para que os consumidores tenham os seus direitos respeitados. O Código de Defesa do Consumidor, ele é um código que, através do microsistema, e que busca harmonizar as relações de consumo. Isso é importante, porque não é aqui aquela questão nós contra eles e eles contra nós. Não, a relação de consumo, ela existe, nós precisamos consumir, é uma necessidade de cada um de nós consumir, e nessa relação nós precisamos construir uma relação de harmonia, uma relação que é o ganha-ganha, entendeu? Ganha o consumidor, ganha o fabricante, ganha o fornecedor. E para isso, a lei, ela estabelece várias condições e várias regras, defendendo na integralidade os consumidores. Temos hoje aí algumas questões importantes. É fato que a lei é de 1990, Pois é. de lá para cá tivemos muitas mudanças nas relações de consumo. Sim. Eu vejo isso porque eu assumi o PROCON em 2017, estou lá no PROCON desde 2017 até agora. Vejo que as relações, elas mudaram muito ao longo do tempo. É preciso também rediscutir algumas questões importantes no Código de Defesa do Consumidor, buscando ampliá-lo, reformá-lo. Hoje nós enfrentamos muitos problemas relativos aos golpes, que são, na sua maioria, prejudiciais aos trabalhadores, que não tem golpe também que seja bom, mas são todos prejudiciais, e que, de fato, essa mudança, ela precisa vir. Por exemplo, hoje nós temos um grande problema, a assinatura de contrato de forma virtual. Esse é um dilema que nós vivenciamos. Porque tem muito golpe nesse sentido. O uso, por exemplo, da internet deu uma cara nova para os velhos golpes. Como é que está isso? Porque na relação presencial, me parecia que o PROCON ele já estava absolutamente estável. Com a relação de internet, isso se modifica um pouco? Lógico, se modificou substancialmente. Temos uma mudança da internet que possibilita qualquer pessoa fazer qualquer contrato, qualquer momento pela internet. Temos esses contratos de adesões, que são os contratos de massa. Esses contratos acabam, geralmente, trazendo um monte de problemas, a forma de contratação, criando aí muitas confusões e muitos golpes nos consumidores. Golpes também dos consignados, que são aí, na sua maioria, também os grandes problemas para os consumidores. Então, veja, a internet ela é importante, trouxe grandes avanços, mas também se usa uma internet para um lado para um lado maldoso e prejudica os consumidores, principalmente as pessoas idosas, as pessoas, os aposentados, os pensionistas, que acabam ficando vulneráveis diante de tanta situação de golpes, que a gente também sabe que, vamos falar aqui entre nós, né? Eu convivi e convivo isso no dia a dia, sei que lá também no INSS deve ter gente maldosa que acaba vendendo lá informações, porque é impossível uma pessoa que aposenta hoje, acabou de aposentar, tem lá uma tonelada de ligações para aquela pessoa oferecendo consignado, um empréstimo consignado de todas as bancos virtuais, bancos aí de todos que estão no mercado. Então, nós precisamos discutir essa questão. Eu penso que essa questão da forma de contratação, ela precisa ser mudada, ela precisa ser verificada de outra forma, que haja, de fato, assinatura presencial, que haja ali a questão se teve golpe, quem tem que assumir na sua integralidade são, além do banco, também os correspondentes, eles têm que ser responsabilizados. Porque hoje, na verdade, os correspondentes, eles acabam fazendo aí no mercado de consumo essas vendas, venda para lá, venda para cá, e depois o banco fala assim, mas eu não tenho nada a ver com isso, isso não é responsabilidade minha, eu não sou o responsável por isso daí. Então, isso traz muito prejuízo e também para a justiça. É um desafio hoje, os golpes com relação às questões relacionadas ao consumo, é um desafio para os PROCONs,
é um desafio para a polícia, é um desafio para o Ministério Público e um desafio para a Justiça, para todos nós, para quem também advoga nessa área, é todo um desafio, porque é para você buscar o responsável e sempre estar aí buscando quem está gerando o dano, isso realmente é muito complicado. Mas assim, no geral, nós temos aí um Código de Defesa do Consumidor, que ele é importante, busca proteger o consumidor, busca defender o consumidor, e temos aí hoje, através do Código de Defesa do Consumidor, várias súmulas, várias jurisprudências que também vão nesse sentido da proteção dos consumidores. Okay. Isso é importante. Ok. Nós estamos conversando no Pan News Cidades com o Dr. Edson Cardoso de Sá, advogado, diretor do PROCON de Jaguariúna. Voltando um pouco a essa questão hoje dos golpes pela internet, você falou do consignado e nós temos que realmente divulgar o máximo possível para os idosos, que são as vítimas principais desses golpes, já tendo a sua aposentadoria indo para o ralo, né, Edson? A gente tem que ser bem franco com relação a isso. As pessoas têm que tomar cuidado, mesmo. E eu quero saber do Dr. Edson Cardoso de Sá, qual a recomendação para os idosos? Como é que os idosos devem proceder? Porque muitos deles vão caindo, vão comprometendo toda a sua renda, não é? O que eles devem fazer, doutor Edson? Veja bem, eu sempre recebo várias perguntas nesse sentido. Não tem uma pergunta exata, mas a grande questão é o seguinte: quando te oferecer um empréstimo consignado que faça promessas de reduzir juros, falando que vai cancelar um contrato, que não vai ter mais aquela cobrança, ou que oferece alguma coisa que é para verificar, a pessoa tem que passar lá um selfie, né, que é uma foto da pessoa pelo celular, ou um documento pelo celular, uma foto do RG, CPF, ou também a digital. Até esses dias atrás eu tive um problema dessa natureza. A pessoa passou o dedo através de uma ligação que ele recebeu na câmera do celular, onde contém a digital, e através dessa digital ele fez contratação de empréstimo consignado, tirou dinheiro do Pix, tirou dinheiro da conta corrente. Então veja, através disso a pessoa consegue fazer tudo. Então não deve dar para ninguém o seu passar número ou foto de CPF, de selfie e também de digital. Tomar muito cuidado com isso. Não ficar fazendo essas contratações pelo WhatsApp. Se tiver, vai no banco, que nem, por exemplo, nós temos aí vários bancos presenciais, né? O que você pode ir lá fazer, Banco Bradesco, Banco Itaú, Banco Caixa Econômica Federal, enfim, todos os bancos aí presenciais, porque hoje a maioria dos bancos são virtuais. Esses bancos virtuais, eles também geram muitos problemas. Os problemas se concentram nos bancos virtuais. Então o que acontece? Não faça de forma alguma pelos bancos virtuais. Vão até uma agência bancária, presencialmente, de um banco da sua confiança, e vai lá e conversa. Tenta fazer lá um contrato presencial. Porque esses contratos de forma virtuais, na sua maioria, eles têm aí os golpes, e são golpes de fato constantes que são aplicados em cima dos consumidores, que depois lá na frente as pessoas vão sofrer com isso daí. Então agora, a orientação é mais nesse sentido, né? Tá certo. Agora, com relação ao Pix, que foi um avanço, sem dúvida alguma, facilidade para pagamento, quando o consumidor faz um pagamento no Pix, ele está sozinho, né? Ele não tem como negar esse pagamento. É possível restituição quando há um problema relacionado ao consumo deste pagamento feito via Pix, doutor Edson? Veja bem, olha, no PROCON, raramente a gente consegue êxito nesse aspecto. Só quando tiver ali, de fato, demonstrado mesmo um equívoco, né, da segurança ali do banco, que o banco não tem muito como fazer uma defesa, que realmente eles abrem aquela contestação lá internamente
e acaba depois verificando que realmente teve lá uma falha na segurança dos dados das pessoas. O grande problema também, nós tivemos aí vazamento de milhões e milhões de pessoas dos nossos dados, né? Serasa teve vazamento de dados, teve outras instituições aí que tiveram vazamento de dados dos consumidores, que sofreram autuações, inclusive. Agora, veja bem, esses dados ficam à disposição e acaba tendo golpe. Golpe no Pix hoje, são na sua maioria também muitos golpes. O que acontece? No PROCON, pouco êxito nós temos isso. E a pessoa vai ter que ir para a justiça, porque lá na justiça você tem inclusive uma resolução, que eu não me lembro de cabeça aqui agora, mas tem uma resolução do Banco Central, que inclusive coloca lá que o banco tem que ter lá, quando percebe que tem lá um valor que é repassado pelo Pix, se é um valor que não que é um valor usual pelo consumidor, ele tem que fazer o bloqueio para depois perguntar. Bom, na verdade, os bancos não cumprem aquela resolução. Então, aquela resolução sempre foi e está sendo um motivo de discussão no judiciário. E aí vai para o judiciário tem dado, inclusive, aquela questão que nós chamamos o direito de fortuito interno. Na questão, inclusive, que tem uma súmula que fala a respeito disso, a respeito do fortuito interno. Então, o que acontece? Se essa situação, o banco sempre vai falar que não. Isso não é problema do banco. O banco não tem toda a segurança do mundo, tem todos os problemas do mundo. Mas a gente sabe que sempre tem erro nisso. E também a orientação que a gente passa é para as pessoas tomarem muito cuidado, né? Ter prova. O elemento importante, quando perceber que tem aí qualquer repasse suspeito, qualquer ligação suspeita, tenha prova, tenha lá print, tenha lá conversas, porque o que acontece? É isso que vai fazer com que, no direito, a hora que for ajuizar uma ação, isso vai pesar para uma condenação. É isso que a gente sempre orienta as pessoas, porque recentemente eu tive um caso aqui no PROCON que a pessoa não tinha prova, ela passou o valor do Pix para uma outra pessoa, só que ela não tinha prova nenhuma que ela tinha feito lá, que ela foi induzida, que ela foi conduzida a erro, que ela foi conduzida a uma situação daquela natureza. Não chegou nem a abrir BO, não fez nada, e o que acontece? Aí depois ficou difícil qualquer discussão em torno desse campo. Então, o que a gente pede é para que as pessoas possam ter aí comprovante, possa ter prova, possa ter elementos aí comprovando todas as suas alegações para poder, inclusive, ingressar na justiça. Ok, tá aí. A informação, ela é essa. Precisa de prova para poder materializar o direito. Dr. Edson Cardoso de Sá, diretor do PROCON de Jaguariúna, eu quero agradecer muito a sua presença no Pan News Cidades e abro os microfones para suas considerações finais aqui no nosso programa de hoje. Eu agradeço o professor Thanos, Dr. Thanos, meu professor, que eu tenho muita honra, muito carinho e admiração. Foi também coordenador da minha bancada lá, conduzindo a bancada lá do meu TCC, que eu tive muita honra de tê-lo e aprender muito do direito com a tua pessoa. Então eu devo, ao que eu sou hoje, devo muito à tua experiência, ao teu conhecimento que passou para mim, para os demais alunos. Eu sou muito grato de conhecer uma pessoa tão maravilhosa que nem a tua pessoa e que eu tenho a honra de ser seu amigo, de tê-lo como meu amigo. Então quero agradecer aí o espaço concedido aí no seu programa, falar um pouco sobre direito do consumidor, orientar um pouco os consumidores. Nós temos que buscar cada vez mais conhecimento nessa área, buscar cada vez mais saber dos nossos direitos. Afinal de contas, nós vivemos num mundo que hoje é globalizado. Precisamos estar atento a todas as questões importantes sobre os direitos dos consumidores. Então, espaço como esse aqui tem que ser valorizado, tem que ser aplaudido. Então, aqui eu presto as minhas homenagens à sua pessoa e também à Rádio Jovem Pan por essa abertura do espaço aí. Muito obrigado. Grande abraço. Tchau, tchau. Tudo de bom. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Muito bem, amigos do Pan News Cidades, a nossa segunda entrevista de hoje é com Edi Rosito, ela que é uma professora aposentada, já tem 77 anos
e traz para nós um tema, eu acho que inédito, porque eu já vi de tudo. Eu já vi gente levar vinho em restaurante, levar até uma comidinha, mas a Edi leva a própria cadeira. Ela vai nos contar como isso aconteceu. Edi, tudo bem, minha cara? Tudo bem, Thanos. Eu levo a minha cadeira desmontada, já fica no carro, no porta-mala. Mas o que tem essa cadeira de especial? É um trono? Por que você leva a sua própria cadeira, Edi? Conta a sua história para os ouvintes da PAN. Porque eu tenho um problema crônico de coluna, eu tenho hernia de disco. E geralmente, assim, essas cadeiras têm só uma madeirinha em cima, aí tem um vão sem nada e você senta. Aí eu fico, de repente eu começo a sentir muita dor e perco a vontade de ficar no local. Aí eu tenho essa cadeirinha que é do meu terraço, que ela desmonta de palhinha, bem firme. Eu tive a ideia de começar a levar aonde eu vou, que eu percebo que a cadeira é daquele tipo ruim. E, assim, geralmente esse lugar que tem chopp, botequinho, assim, salgadinhos, que eu vou com minha turma, meus filhos, minhas amigas. Às vezes eu vou em algum lugar, primeiro eu olho o tipo da cadeira que tem, assim, hamburgueria e tal, é mais legal, porque tem até sofá. Ô, Edi, me diz uma coisa. Você gosta de boteco, restaurante, você é festeira aos 77 anos, não é não, Edi? Ah, eu sou, graças a Deus eu sou sim. Eu não recuso convite. Agora eu tenho um personal que está me ajudando bastante por conta das minhas dores, tá certo? Então, eu não perco os convites. Aí eu resolvi adicionar minha cadeirinha no porta-mala, que me conforta bem, sabe? E eu entro e já falo, ó, trouxe a minha cadeira. Tem gente que dá risada, mas é ótimo. Aí eu fico até a hora que eu consigo. Edi, qual foi a sua profissão? O que você fez? E por que você tem tantas dores nas costas a ponto de levar a sua própria cadeira para os restaurantes e bares que você frequenta? Então, como eu fui professora há muitos anos, trabalhei em pé e depois eu fazia cursos de artesanato também, era melhor ficar em pé. E depois meu neto nasceu, aí eu parei um pouco de fazer meus exercícios para cuidar dele enquanto minha filha trabalhava. E depois, quando veio a pandemia, que eu fiquei em casa, literalmente, sentada, fazia trabalhos manuais, crochê, tricô, aí a coisa piorou. Assim, fisioterapia, tomo remédio, mas cirurgia não foi recomendado. Você tem o que? Hérnia de disco? Quais são os problemas que você apresenta? Eu tenho hérnia de disco na lombar. Então, você ficar sentada assim, num lugar que você, de repente, você começa a relaxar a coluna e tal, aí piora. E não adianta nem colocar almofada, nada, porque essas cadeirinhas de boteco, elas são vazadas no meio. Então, se colocar uma almofada, ela cai. Eu já tentei várias coisas. Aí eu tive a ideia da cadeira que eu tenho no terraço, falei, bom, agora essa cadeira vai ficar no meu carro. E quando você chega num bar ou num restaurante ou num boteco, o dono não reclama não de você estar entrando com a cadeira? Não, até agora ninguém reclamou. Eu falei, eu trouxe minha cadeirinha por problemas. Até tem um que a gente costuma ir muito aqui no Planalto Paulista, no meu bairro, que ele falou, o ano que vem vamos mudar de cadeira. Eu falei, ótimo, porque essa aqui é péssima pra mim, né? Então meu filho me ajuda, minha filha, eles, a cadeirinha tá no porta-mala. E aí eu não recuso os convites, eu vou. E o chopp? E você toma muito chopp, não? Eu queria saber, porque de repente você pode tomar uma quantidade que você esquece até a anatomia da cadeira, né? Você toma bem? Não. Eu gosto de tomar um chopp black, às vezes o outro, com pouco colarinho, mas eu não esqueço a cadeira, de jeito nenhum. Qual seria a mensagem? Qual seria a mensagem que você deixaria para os ouvintes da PAN? Porque aos 77 anos, festeira como você tem que levar a própria cadeira, né? Não, realmente é melhor fazer isso do que ficar em casa, né?
e recusar os convites. Então eu acho o seguinte, a gente com essa idade tem que aproveitar, cada um aproveita do jeito que pode. Agora a madrugada é uma criança. Eu conversei com essa festeira, Edi Rosito, professora aposentada, que tem a sua própria cadeira de boteco. Edi Rosito, muito obrigado por ter estado conosco aqui no Pan News Cidades, viu, Edi? Obrigada, espero ter ajudado outras pessoas nas minhas condições, tá bom? Ótimo. A gente não pode perder as oportunidades. É isso mesmo, querida. Muito obrigado pela entrevista. Um beijão pra você. Obrigado, outro, Thanos. O Pan News Cidades volta já. Setembro é aniversário da Suline. Quem ganha o presente é você. Toda quarta, toda quinta e sexta-feira no jantar, double corte. Pede um ovo de bife e recebe 2. Oportunidade para você comer uma carne de qualidade pela metade do preço. Vem para Souza, vem para Sulina, estamos te aguardando nessa promoção incrível no mês de setembro. Faça parte do maior ecossistema de educação médica do país. Curso de medicina é na Unifagem em Jaguariúna e na Unimax em Indaiatuba. Formação na prática e metodologias ativas de ensino, onde você aprende e atua desde o primeiro dia de aula. Nossos cursos estão entre os melhores cursos de medicina do Brasil, com nota máxima no MEC em todos os quesitos. Inscrições abertas para o vestibular de medicina 2024 da Unifagem Unimax. Prova dia 21 de outubro. Acesse grupounieduca.com.br. Aqui, o seu futuro é na prática. PHS Saúde é o melhor plano da região. PHS Samaritano Saúde, campeão. samaritanosaúde.com.br. Com um programa inovador, disciplinas atuais e um corpo docente de altíssimo nível, o curso de especialização em Direito Empresarial Moderno da Unieduca é a escolha certa para você que atua no mundo corporativo. Faça um upgrade na sua carreira. O seu futuro na prática é agora. Acesse www.institutoiea.com. Pan News Cidades. Muito bem, amigos, o Pan News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Pan News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br. Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. E Sulina, a melhor parrilha da região. Vem pra Souzas, vem pra Sulina. Jovem Pan News Campinas.